a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a organização do curso pelo convite e pela minha acolhida aqui em Florianópolis. É sempre bastante instigante falar do trabalho do mecanismo e uma tarefa, inclusive, assim, de apresentação do mecanismo, né? Então, eu pensei numa apresentação, numa parte introdutória de apresentação do órgão. Ele é bastante pouco conhecido, ele tem só 2 anos, então acho que é interessante dizer um pouco de onde vem, né? A Maria fez algumas referências, mas acho que é interessante fazer uma apresentação um pouco mais detalhada de onde surge esse órgão, enfim, qual é o lugar dele institucional. Como o Dario mencionou, eu fui perita do mecanismo, né? Eu estive lá por um mandato de 2 anos, meu mandato se encerrou agora em março, justamente na ocasião da visita a Roraima. Vocês devem ter recebido por e-mail um trecho do relatório da visita a Roraima, e eu gostaria mesmo de começar pegando esse gancho do relatório para trazer já alguns elementos concretos de como é o trabalho de visita, qual é o trabalho concreto, digamos assim, do mecanismo, né? Então, não sei se vocês conseguem ver daí. Essa foi a situação que a gente encontrou na penitenciária de Monte Cristo, na visita que a gente fez a Roraima, né, Boa Vista, em março desse ano. Eu sei que a aula anterior de vocês foi a aula do Freixo, né, e ele mencionou o mecanismo do Rio, e ele falou da importância de que as instituições de privação de liberdade sejam da construção de uma cultura de transparência e de abertura das instituições de privação de liberdade. E eu acho que o caso de Roraima é um exemplo interessante para a gente pensar sobre como o fechamento das unidades de privação de liberdade favorece a produção de violações, a prática de tortura. Então, contextualizando um pouco como foi essa visita, né? Na penitenciária de Monte Cristo, em outubro do ano passado, houve uma rebelião com algumas mortes, e em janeiro desse ano, um pouco depois das mortes que aconteceram na penitenciária de Manaus, houve também uma outra rebelião na penitenciária de Monte Cristo, onde mais pessoas foram mortas. Todo esse contexto gerou um tensionamento na unidade e um maior fechamento ainda da unidade. Então, quando a gente estava preparando a visita para Roraima, a gente tinha a notícia de que quase ninguém estava conseguindo entrar. As instituições que visitam normalmente, como a pastoral carcerária, mesmo a Defensoria Pública, o Ministério Público, estavam com dificuldade de entrar, sob a justificativa de que o clima estava muito tensionado e por questões de segurança não seria permitido, né? O mecanismo, por sua vez, tem algumas prerrogativas, eu vou explicar isso daqui a pouco com mais calma, e uma delas é a prerrogativa de entrar em qualquer espaço de privação de liberdade a qualquer momento. Então, esse é um mandato que permite que a gente entre onde as pessoas não estão entrando. E, bem, a negociação para entrar na unidade, apesar da gente ter essa prerrogativa estabelecida em lei, né, a gente, enfim, ainda fala como parte do mecanismo, né, muito recente que eu saí de lá, mas, enfim, apesar de a prerrogativa de visitar qualquer espaço a qualquer momento ser garantida por lei, essa é sempre uma construção difícil nas unidades, e não foi diferente, né? Aliás, foi especialmente difícil lá em Monte Cristo, onde a gente enfrentou uma série de barreiras. Isso tudo tá detalhado na parte introdutória do relatório. Enfim, depois a gente pode disponibilizar o link com o relatório integral, ele é bastante longo, mas, enfim, detalha como foi o relatório inteiro. Então, na parte introdutória tem lá detalhado como que foi esse processo de construção da nossa entrada na unidade. A gente estava acompanhada de uma pessoa da pastoral carcerária que costuma visitar, então a gente tinha bastante desenhado como que era a estrutura da unidade. E o fato de a gente ter encontrado a unidade nessas condições, eu acho que é bastante significativo da importância de ter esse instrumento e de, enfim,
desse instrumento que permite a entrada nos locais e que a gente possa conversar com as pessoas que de fato estavam lá sem poder ser ouvidas por ninguém há bastante tempo, né? Então, depois eu posso contar um pouco mais de detalhe de como, de que foi que a gente encontrou lá, enfim, só para explicar um pouco qual é o contexto desse lixo. Por causa dessa situação de tensionamento, o Estado diminuiu a frequência das visitas de familiares. Então, as visitas que aconteceriam semanalmente tinham sido reduzidas para quinzenalmente. E a maneira que as pessoas presas encontraram para negociar o retorno da frequência semanal, que é algo bastante elementar, especialmente numa unidade que não fornece kit de higiene, que não fornece os insumos básicos. A visita ela é essencial para garantir que as pessoas tenham um mínimo de sabonete, enfim, de kits básicos, além de a visita ser um contato com o mundo externo. Quer dizer, a visita ela desempenha um papel muito central para as pessoas privadas de liberdade. Então, a maneira como os presos encontraram para negociar o retorno das visitas semanais foi fazendo uma greve da limpeza. E, enfim, eu acho que vale a pena descrever um pouco o que significa esse espaço, né? Esse é um corredor, essa é uma área chamada fechado, embora toda a unidade... Na verdade, tem pessoas em regime semiaberto, mas que se encontram, na prática, no regime fechado, né? As condições são de regime fechado. Então, esse é um corredor comprido, tem várias alas que saem transversalmente a partir desse corredor. Essas são marmitas acumuladas ao longo de alguns dias, então o cheiro era difícil de descrever. Inclusive, eu acho que o Fred falou isso na aula dele também, né, sobre o cheiro das unidades. Que a Bárbara foi minha colega no mecanismo, pode trazer algumas contribuições aqui pra gente também. Acho que, enfim, tentar trazer um pouco esses elementos sensíveis das unidades de privação de liberdade, e esses são alguns deles, né? O cheiro desse lugar, o aspecto, enfim, é difícil descrever. Por dias eu fiquei sentindo o cheiro, né? É como se o cheiro impregnasse no corpo, é como se o cheiro entrasse no corpo e você fica sentindo aquilo por um tempo. Esses pontinhos pretos são moscas varejeiras que estavam por todo o ambiente, assim, parece que elas estão paradas, mas elas estavam, a gente tinha que andar abanando, porque senão elas batiam na gente. E para conversar com as pessoas, a gente tinha que ficar o tempo todo se mexendo, porque senão as moscas grudavam no corpo. E isso era uma pilha, realmente, assim, né, de alguma altura, de modo que a gente tinha que, enfim, andar sobre as marmitas e com as comidas estragadas, escorregando, conversar com as pessoas com o pé escorregando por causa da comida. Enfim, eu acho que esses são elementos importantes de trazer para dar um pouco a dimensão do nível de degradação e de absurdo que é um lugar como esse. Enfim, embora haja um acordo de que o serviço de limpeza seja feito pelos presos, como forma inclusive de remissão de pena, é claro que é dever do Estado manter a unidade limpa, em condições mínimas, né? Enfim, então, a gente não pode, enfim, cair num engano de responsabilizar os presos pela condição em que se encontram, que é um discurso que a gente encontra muito comumente nos estados, né? Quer dizer, não são os presos que não fazem isso, são os presos que rivalizam com outros presos, quando, no limite, isso todos esses elementos são de responsabilidade do Estado, que deve zelar pelas condições de privação de liberdade. Então, enfim, eu quis trazer um pouco esses elementos para a gente aquecer um pouco a conversa e trazer alguns elementos do que é a visita do mecanismo, né? Então agora eu vou passar para uma apresentação mais institucional. Enfim, acho que eu trouxe essa
essa imagem também porque eu fiquei pensando muito na preparação da aula, em quais elementos eu poderia trazer que fossem mais, né, nesse sentido que eu estava dizendo, mais concretos, mais sensíveis, e quais casos, quais entrevistas eu poderia trazer pensando numa apresentação mais clara do que é o trabalho do mecanismo, né? E essa foi uma situação realmente muito marcante ainda em Roraima, né, na mesma unidade, na penitenciária agrícola de Monte Cristo. As pessoas elas ficam basicamente todo dia presas nas celas, porque é uma unidade que não tem rotinas de atividades, é uma unidade que tem um efetivo de agentes penitenciários muito baixo, um número muito grande de pessoas presas, e é uma unidade que está praticamente em ruínas, assim. Então ela tem literalmente espaços desmoronados, outros espaços desmoronando, e a unidade, enfim, a direção alega que não há condições de segurança de garantir as atividades ordinárias de uma penitenciária. Então as pessoas ficam basicamente presas em celas que são um misto, né, de grade com chapa, tendo essa abertura na altura do chão e uma outra abertura na altura do rosto, por onde passam os comidos, enfim. E o nível de agonia das pessoas por estarem nessas condições, por estarem sem poder relatar o que elas estão vivendo para ninguém há bastante tempo, era tanto que essa, enfim, é a imagem de uma perna, né? Uma pessoa machucada. Essas todas são fotos que estão em relatórios, são fotos públicas, as fotos que eu trouxe para a apresentação. Mas as pessoas colocavam o rosto aqui embaixo e falavam com a gente colocando o rosto e colocando o braço. Então era um corredor de rosto e braços no chão do corredor, de pessoas tentando falar com a gente. Então, enfim, acho que é bastante ilustrativa do tipo de experiência das pessoas nessas unidades. Bom, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele vem de um compromisso diplomático que o Brasil assume, mas eu vou contar um pouco a história pregressa, né? Desde os anos 70, um grande debate sobre como prevenir a tortura passa pela ideia de que o monitoramento e as visitas frequentes a locais de privação de liberdade são uma forma de evitar que a tortura aconteça nesses locais, né? Então, esse é o princípio básico dos mecanismos preventivos, e esse debate internacional leva à criação de um protocolo, que é o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, é o OPCAT, né, que é a sigla em inglês. O modelo dos mecanismos preventivos foi estabelecido nesse protocolo, e o Brasil ratifica esse protocolo em 2007. Ao ratificar, se compromete a instalar tanto o mecanismo nacional quanto mecanismos regionais, que seriam mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura. Eu acho que é interessante mencionar que o foco do protocolo é no aspecto preventivo, embora no Brasil tenha sido feito um debate, né, de como seria implementado o mecanismo, como seria a lei de criação, enfim, e a sociedade civil, enfim, as pessoas que estavam militando em torno desse tema, entenderam que era importante acrescentar também a dimensão de combate, justamente porque num país como o Brasil, prevenção e combate caminhariam juntas e de forma articulada, né? É difícil você pensar num país com um nível de violação como o Brasil, como seria só uma perspectiva preventiva, enfim, desconectada de algo mais combativo, né? Aqui eu trouxe 2 artigos do protocolo, enfim, a título de ilustração, que são os artigos, então, que falam que cada Estado parte
que ratifica o protocolo, deve designar um órgão de visita encarregado da prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, então denominados mecanismos preventivos nacionais. E aí o artigo 4, então, diz que os mecanismos devem visitar qualquer lugar sob sua jurisdição e controle onde pessoas são ou podem ser privadas de sua liberdade. Então é um mandato bastante amplo que permite que os mecanismos visitem não apenas unidades prisionais, né, como foi, enfim, no caso de Monte Cristo, mas também unidades socioeducativas, delegacias, instituição de acolhimento para criança e adolescente, hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica, instituição de longa permanência para pessoa idosa. Realmente é um mandato bastante largo, que tem uma compreensão bastante alargada do que é a privação de liberdade. Aqui eu trouxe os marcos legais, né, de criação do mecanismo nacional. Então, em 2007, o decreto que promulga o protocolo facultativo. Em 2013, a lei que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E também em 2013, um decreto que regulamenta, enfim, mais detalhadamente o sistema, a composição e o funcionamento do Comitê Nacional e do Mecanismo Nacional. Eu vou falar um pouquinho sobre esses órgãos. Da mesma forma como o debate no Brasil incorporou a perspectiva da prevenção, a perspectiva do combate à tortura, entendeu-se também que um país com as características do Brasil, com a dimensão territorial, com a complexidade das temáticas, com a diversidade cultural, enfim, que um mecanismo sozinho, nacional, não daria conta enfim, mais pra frente eu vou falar, mas é um órgão com 11 peritas e peritos previstos, então, de fato, seria impossível que um órgão desse conta da tarefa de fazer as visitas e os monitoramentos em todo o país, né? Então, pensou-se em um modelo de sistema. Então, o Brasil, salvo engano, é o único país que, ao lado de um mecanismo, tem a previsão de um Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão misto, né? É um órgão composto por entidades da sociedade civil e por representantes do poder público. Um órgão em que as pessoas, enfim, as reuniões ordinárias acontecem a cada 2 meses, se reúnem em Brasília, e é um órgão que tem a atribuição de acompanhar a política de prevenção e combate à tortura no nível mais amplo, digamos assim, além de acompanhar de perto o trabalho do mecanismo, seja fazendo a seleção das peritas e peritos que compõem o mecanismo, quanto acompanhando os relatórios e monitorando as recomendações. As recomendações emitidas pelo mecanismo, né? Então é um órgão que trabalha de maneira muito próxima ao mecanismo, é um órgão, digamos, irmão do mecanismo. Enfim. Além disso, o sistema prevê que compõem também o sistema o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A lei prevê também que outros órgãos federais e estaduais possam compor o sistema. Isso significa que mecanismos e comitês estaduais também possam compor o sistema. Eu acho interessante mencionar que, numa primeira vista, o aspecto penitenciário é mais destacado, né? Isso, enfim, tem a ver com a construção histórica, mas há uma perspectiva de que o sistema possa ser ampliado e alargado e que, enfim, órgãos responsáveis por outras temáticas também ligadas à privação de liberdade possam compor o sistema. Isso seria bastante interessante. Então, aqui, a previsão de que sejam criados comitês e mecanismos nos estados, e nesse sentido, queria reforçar um pouco o que a Marilena falou da importância da criação de um comitê. Aliás, já há uma comissão pró-sistema, né, com funcionamento aqui no estado, mas há necessidade de que tanto o comitê quanto o mecanismo estaduais sejam, de fato, regulamentados por lei, implementados, enfim, inclusive a Bárbara aqui presente, de repente, poderia, se quiser trazer alguma contribuição, porque sei que ela está acompanhando mais de perto esse processo, que de fato é algo que o mecanismo nacional tem como uma diretriz em todas as idas aos estados,
incentivar, favorecer que esse processo de criação e de implementação de mecanismos e comitês se dê, justamente pela importância de que haja um instrumento local que possa fazer esse monitoramento, porque, enfim, também já vou explicar um pouco melhor, mas o mecanismo nacional tem uma rotina de visita que é bastante espaçada no tempo, né? Então, define-se um estado para ser visitado, então tem um tempo de preparação, tem um momento da visita, tem um momento posterior à visita. Então, nesses 2 anos, se não me engano, foram 14, a gente vê direitinho, 14 estados visitados. Quer dizer, algo que o mecanismo ele não pode estar presente nos estados o tempo todo, porque tem uma metodologia de visita muito específica. Então, é fundamental que não só haja o comitê e o mecanismo, mas como toda uma ativação de uma rede local para fazer o monitoramento das recomendações, para acompanhar de perto a situação das unidades de privação no Estado, né? Então, atualmente a gente tem 2 mecanismos estaduais em funcionamento, um no Rio de Janeiro e outro em Pernambuco. O Rio de Janeiro é o mais antigo, ele tem acho que 6 anos já. O de Pernambuco tem mais ou menos o mesmo tempo que o mecanismo nacional, por volta de 2 anos. E em torno de 18 comitês estaduais instalados, alguns num funcionamento mais ativo, mais intenso, outros mais inativos, enfim, aí com uma variação em cada estado. Bom, para falar dos mecanismos é fundamental falar das prerrogativas que são previstas no protocolo facultativo da ONU, que são prerrogativas que são de fato o grande diferencial do mecanismo. A primeira delas, que enfim, é o núcleo central, enfim, é o coração do mecanismo, é a ideia de autonomia. Isso significa que os mecanismos precisam ter independência para fazer suas visitas, significa que devem poder fazer as visitas que considerarem necessárias no momento em que entenderem ser necessário, com a metodologia própria e sem qualquer tipo de vinculação política seja o executivo, seja o legislativo, quer dizer, é um órgão não é à toa que chama peritos e peritas no mecanismo, né, porque é a ideia de que sejam especialistas que possam fazer um olhar técnico sobre a situação observada e que tenham independência para fazer relatórios, e fazer reuniões, e fazer todas as articulações necessárias em torno do que foi observado. Enfim, esse é um aspecto muito importante, porque se tiver qualquer tipo de violação na autonomia, o mecanismo fica muito prejudicado e deixa de fazer as críticas que devem ser feitas, apontar as violações que devem ser apontadas, enfim. As outras prerrogativas que são também essenciais é a possibilidade de acessar qualquer espaço sem aviso prévio, então fazer qualquer visita sem aviso prévio e acessar qualquer espaço dentro da unidade, então o mecanismo pode chegar aonde muitas vezes as pessoas são impedidas de chegar. Entrevistar qualquer pessoa, seja pessoa privada de liberdade, seja funcionário da unidade, direção, enfim, dos técnicos, a possibilidade de coletar documentos, de ter cópias dos documentos, de ter acesso a qualquer informação relativa às unidades de privação de liberdade visitadas e a possibilidade de fazer registros audiovisuais. Sobre a autonomia, segundo o protocolo facultativo, os mecanismos preventivos devem gozar de plena autonomia, como eu tinha mencionado antes, né, para poder fazer todas as suas atividades da maneira como considerar adequado. Eu acho que vale a pena fazer uma reflexão sobre a maneira como o mecanismo nacional foi implementado no Brasil. A autonomia, ela de fato está prevista em lei, então é algo que está garantido em lei. No entanto, o mecanismo nacional é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, enfim, que hoje está dentro do Ministério de Direitos Humanos, e não goza de autonomia orçamentária nem administrativa. Então depende tanto da estrutura administrativa da Secretaria, quanto do orçamento da Secretaria para passagem, para diária, enfim. O que fragiliza bastante o órgão, né? Porque quando tem corte orçamentário isso necessariamente atinge o mecanismo.
há uma necessidade, enfim, de fazer as demandas para o Ministério, o que pode colocar ali uma dificuldade no exercício pleno da autonomia, né? Acho que vale a pena mencionar o exemplo do Paraguai, que é um país que implementou um mecanismo nacional de uma maneira muito interessante. Eles criaram, de fato, uma instituição com espaço próprio, com administrativo próprio, com assessoria técnica, com orçamento próprio, e, de fato, é um mecanismo que tem muito mais condições de exercer plenamente o seu mandato e as suas atribuições com toda essa estrutura. Então, é um mecanismo bastante referência em relação a essa questão da autonomia. O mecanismo nacional, então, é composto por 11 peritas e peritos. No caso da composição atual, são essas as especialidades que existem lá dentro, né? Então, existe o psicólogo, pessoas do campo do direito, da teologia, da assistência social, da sociologia e da perícia grafotécnica, que inclusive é a Bárbara que está aqui. Essa diversidade ela é importante, ela é fundamental para que o mecanismo possa ter um olhar bastante complexificado sobre a situação das unidades. Quer dizer, a tortura ela não é algo simples e não é algo que se dá de uma única maneira, né? Então, entender as várias nuances da tortura é algo fundamental para que o mecanismo tenha um trabalho consistente e possa fazer, de fato, um debate sobre a situação da tortura no Brasil. E também, no processo de seleção, foram contempladas todas as regiões do Brasil, então tem pessoas provenientes de estados de todas as regiões. Dessas 11 pessoas, na verdade, tem acho que a Bárbara pode explicar melhor. Seja a escritura ou o suporte. Então, eu ia dizer que então, das 11 vagas, né, das 11 cargos de perito e perita, 2 nesse momento estão vagos, que são justamente os nossos, que a gente ocupava, e está aberto nesse momento um processo de seleção para essas 2 vagas. Enfim, a importância de que esse processo se dê de forma plena, para que essas 2 vagas sejam preenchidas novamente e o mecanismo possa conduzir as suas atividades normalmente. Então, nesses 2 anos em que eu estive no mecanismo, e de fato são os estados que foram visitados até agora, né, depois que a gente terminou os nossos mandatos, não houve ainda novas visitas, mas são esses os estados que foram visitados, inclusive Santa Catarina, em agosto de 2015. Nesse período, embora o mecanismo tenha um mandato bastante amplo, como eu tinha falado anteriormente, de temáticas de atuação, essas foram as temáticas visitadas, até porque houve uma escolha de avançar aos poucos, né, abrindo campos de atuação, para que se pudesse construir de forma mais sólida a leitura sobre cada uma dessas temáticas. Então, o sistema prisional, o sistema socioeducativo, dentro do campo do SUAS, as instituições de longa permanência para a pessoa idosa, e no campo da saúde mental, comunidades terapêuticas e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Sobre a metodologia de visita, as visitas elas devem ser feitas, isso é previsto em lei, né? Por lei, devem ser feitas por equipes de pelo menos 3 pessoas. Essas visitas, elas têm 3 momentos fundamentais. O primeiro deles é a pré-visita, depois a visita ao Estado em si e às unidades, e depois a pós-visita. Esses são os nomes que foram construídos ao longo desse tempo, né? Que a equipe do mecanismo deu para a metodologia. Então, a pré-visita, ela é o momento de mapeamento do Estado, de buscar informações
para a construção de um mapeamento mais qualificado da situação do Estado. Então, é um momento de interlocução com a sociedade civil, com o poder público. A gente costumava fazer um período de pelo menos um mês de preparação de visita, em que a gente intensamente ligava para as pessoas, tentava entender, buscava relatório, buscava documento, para poder definir quais unidades iam ser visitadas, quais temáticas iam ser priorizadas, porque a gente não conseguia, obviamente, dar conta de todas elas. Era um momento, então, de priorizar quais temáticas iam ser as escolhidas. E também era um momento, enfim, de fazer as demandas administrativas de passagem, diária, para viabilizar a visita de fato, né? Esse é um momento que eu considero fundamental, é um momento de qualificação mesmo das informações sobre o Estado, e que faz muita diferença, a maneira como é feita essa preparação faz muita diferença na visita, porque influencia a maneira como você chega, né, que tipo de mapeamento de fato da unidade se tem, né? Então, a gente muitas vezes chegava na unidade tendo na cabeça o desenho de como ela se estruturava, qual era o lugar mais sensível. Por exemplo, para deixar um pouco mais claro, quando a gente fez a visita a São Paulo, a gente foi no HCTP de Franco da Rocha e a gente já tinha a informação de que num lugar específico havia uma clínica onde as pessoas ficavam amarradas numa contenção completamente, enfim, abusiva, completamente violadora, que as pessoas passavam horas ou dias amarradas e sedadas. Então, a gente tinha informação de que era ali onde isso se dava. Então, isso direcionou bastante a nossa visita. Enfim, é um elemento bastante importante, assim como já ter previamente um pouco qual que é o debate estadual, qual é o debate local sobre aquelas temáticas, porque a intenção nossa, no mecanismo, era sempre buscar reforçar as lutas que estão sendo construídas no Estado, né? Então, não chegar como um órgão que, de repente, atravessa e faz propostas contraditórias com aquilo que está sendo construído, enfim. O momento de visita ao Estado em si, ele é composto por algumas etapas. A primeira delas são reuniões com a sociedade civil. Normalmente, a gente fazia, como o momento inaugural da visita, a primeira atividade do mecanismo no Estado era a reunião com a sociedade civil, porque aí é o momento de consolidar as informações que tinham sido obtidas anteriormente, que tinham sido, enfim, repassadas pela sociedade civil, mas o momento de encontrar as pessoas tem um diferencial, informações sensíveis que as pessoas não passam por telefone, não passam por internet. Você consegue ter uma interlocução muito mais qualificada ali na reunião diretamente, né? O que incluiria a sociedade civil? Não entendi. O que inclui a sociedade civil? O que inclui? A gente sempre buscou organizações e entidades e conselhos ligados às temáticas de privação de liberdade. Isso varia muito em função de cada estado e em função das temáticas que estão ali colocadas como possibilidade de visitação, né? Normalmente, quem aponta qual é a sociedade civil para participar dessa reunião é a própria sociedade civil, né? Normalmente, a gente tem alguma indicação de um primeiro contato e, a partir daí, se faz essa rede. A gente sempre falava para as pessoas, bom, se você entender que tem alguma entidade importante de participar dessa reunião, avise, pode chamar, ou passa para a gente contato para a gente fazer a interlocução. Então, é algo construído... Algum estado a destacar a sociedade civil? Como assim? Claro, imagino que a sociedade civil seja diferente nos diferentes estados, onde em alguns estados possa estar muito mais organizada, possa ter uma presença bem maior do que em outros estados. E a importância da sociedade civil realmente faz alguma diferença. Então, é nesse sentido que vai a minha pergunta. Sim. Não, de fato, há níveis diferentes mesmo de organização, de quantidade de entidades da sociedade civil e da intensidade com que essas organizações visitam e monitoram os locais de privação de liberdade. De fato, há diferenças. Mas em todos os estados, pelo menos que eu visitei, que eu posso falar de maneira mais... a sociedade civil sempre tinha, ainda que fosse pouco numerosa, sempre desempenhou um papel muito importante para o mecanismo de preparação e também de acompanhamento
funcionamento das unidades, enfim. Então, mesmo nos estados onde eram poucas organizações, elas foram centrais e, enfim, a gente tem a expectativa de que a visita do mecanismo possa, inclusive, fortalecer a ideia de que o mecanismo seja um órgão que leve a perspectiva e a cultura da transparência, a ideia de que, então, as organizações e as entidades possam pegar carona, né, de alguma forma, nas visitas do mecanismo e usar desse instrumento para estar mais presente nas unidades, né? Então, fazer o diálogo com o poder público de que, sim, é fundamental que essas organizações continuem monitorando as unidades depois que o mecanismo sai, enfim. Não sei se eu respondi. Sim. Depois das visitas às unidades em si, né, eu vou falar um pouco sobre a metodologia nas unidades daqui a pouco. Outra coisa que a gente sempre buscava fazer nos estados são visitas a locais específicos que dialogam diretamente com as temáticas que a gente está visitando. Então, por exemplo, em Roraima, né? Roraima está muito fresco porque foi a última visita que eu fiz. A gente visitou uma comunidade terapêutica e, enfim, essa comunidade estava recebendo encaminhamentos vindos do CAPS, além da gente já ter feito uma leitura anterior sobre a rede de atenção psicossocial no estado antes da visita, né, no momento de preparação, a gente entendeu lá que era importante que a gente fizesse uma visita ao CAPS para fazer um diálogo com eles. Então, isso foi feito, por exemplo, em Boa Vista. Outros estados em que a gente visitou o IML, para ter uma compreensão melhor de como é feito o trabalho de perícia, de exame de corpo de delito, né, enfim. E também estabelecer um diálogo ali direto com o órgão, entender quais são as demandas, como fortalecer, né, a partir da perspectiva da autonomia também do IML. Outra atividade que a gente buscou fazer em alguns estados é acompanhar as audiências de custódia, que tem sido um instrumento interessante, embora com muitas questões, né, porque enfim, as audiências elas acabam sendo colocadas num lugar de resolução da questão da superlotação, né, e a gente precisa ter muita cautela, inclusive elas são apresentadas como um instrumento muito potente na prevenção e no combate à tortura, e não é bem isso que a gente tem observado. Inclusive, tem alguns relatórios sendo publicados a respeito disso. Então, a gente tentou entender um pouco como está sendo a implementação das audiências, acompanhou audiências de custódia nos estados. E, por fim, reuniões com o poder público, seja reuniões durante o período de visita, então, marca uma reunião com o sistema de justiça, de infância e adolescência, reunião do sistema de justiça da execução penal, enfim, algumas reuniões pontuais com um recorte mais colocado, e também uma reunião final, e aí o modelo dessa reunião dependia um pouco do estado, né? Houve estado em que foi feita a reunião com o governador, governadora, houve estado em que foi feita uma reunião mais ampla, incluindo diversos órgãos, FUNAI, Ministério Público Federal, enfim, vários órgãos ligados às temáticas que tinham sido visitadas. Essa é uma reunião em que o mecanismo apresenta quais foram as observações, enfim, preliminares que podem ser apresentadas, né? Já serem feitas algumas recomendações mais imediatas, enfim, mas é um primeiro retorno do mecanismo para o poder público no Estado. Bom, e aí no período de pós-visita, é feito um relatório. Por lei, o mecanismo tem 30 dias para apresentar um relatório. Esse é um período muito pequeno. Essa é uma situação, enfim, bastante complicada que eu vivi, enfim, o mecanismo vive de precisar produzir um relatório muito denso, muito complexo em tão pouco tempo. Esse é um problema da legislação brasileira comparado com outras legislações e com outros modelos de mecanismo em outros países. Então, esse é um aspecto que, enfim, no processo de implementação de mecanismos nos estados, a gente busca destacar porque, de fato, é uma questão, né? A gente acaba, muitas vezes, prejudicando, né? Fazendo um relatório que não sai como a gente gostaria que saísse, por uma questão de tempo. Então, nesse relatório, é feita uma análise, vocês leram um trecho dele, né? É feita uma análise da situação encontrada, com, enfim, as violações, as normativas, e, por fim, um campo de recomendações para o poder público e aí para diversos órgãos, recomendações, enfim,
sentido de alterar a situação encontrada, né? E aí a gente dialoga diretamente com a perspectiva preventiva que está prevista no protocolo, enfim, então, que é a dimensão de o mecanismo se antecipar a situações de violação, embora a violação esteja acontecendo permanentemente, né? Mas é no sentido de, bom, como a gente pode reverter esse quadro e não atuar, enfim, no caso específico, né? Então o mecanismo ele não age em função de casos individuais. Até há alguns encaminhamentos, mas aí para os órgãos pertinentes. Não é um mecanismo que se debruça sobre a apuração, que dá encaminhamento, dá tratamento para as denúncias. Isso é um elemento bastante importante porque as pessoas sempre perguntam, mas o mecanismo recebe denúncia, o que o mecanismo faz com denúncia? É importante que isso fique claro porque não é o papel do mecanismo dar tratamento às denúncias, né? Eu acho que, enfim, um caso que eu acho que é bastante interessante de pensar nessa perspectiva preventiva é o caso do Amazonas. A gente tinha feito uma visita ao Estado em dezembro de 2015 e no nosso relatório, enfim, a gente apontou que poderia acontecer exatamente aquilo que aconteceu um ano depois. Quer dizer que a situação ali da unidade era de muito tensionamento, que existia uma população especialmente vulnerável, que era a população dos seguros. Na verdade, essa é uma população vulnerável na maior parte das unidades prisionais, porque são justamente aquelas pessoas que são ameaçadas, que não têm convívio, então, numa situação de maior tensionamento, são pessoas mais visadas, né? A gente tinha apontado isso no relatório, e foi um relatório que não foi, enfim, dado a devida importância, e aí, de fato, um ano depois acontece aquilo que as pessoas relataram pra gente, né? E aí a importância da entrevista sigilosa, do tipo de entrevista e de metodologia do mecanismo que acessa informações que não se acessam de outro modo, né? Só retomar rapidamente o que foi que aconteceu lá em Manaus. Bom, em Manaus, no início desse ano, houve enfim, uma rebelião dos presos e 56 pessoas foram mortas dentro do Compage, que é uma unidade que a gente tinha visitado, e alguns dias depois, enfim, houve uma transferência de presos para a cadeia pública, que é uma unidade que a gente também tinha visitado, mas tinha sido desativada depois da visita do mecanismo, mas ela foi, enfim, reativada com a transferência de presos do Compage para a cadeia pública, e outras 4 pessoas foram mortas lá. Depois, se eu não me engano, ainda houve outras mortes em outra unidade. Enfim. Então, há uma situação de muito tensionamento entre as facções que estão presentes ali no Estado, né? Eu sempre tomo muito cuidado para não colocar as coisas em termos de guerra de facção. Eu acho que é importante a gente ter uma leitura mais complexificada sobre isso, sobre como o processo de encarceramento favorece a organização dos presos em vários níveis, tanto em termos de organização social, interna, quer dizer, uma forma de mediar as relações que estão colocadas, como também propulsiona, enfim, que as facções, elas de alguma forma busquem outros espaços e busquem crescer. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar isso, enfim, essas mortes e toda a situação caótica, estruturalmente caótica do sistema prisional na conta dos presos, mas tem um olhar que aponte para como o sistema prisional como um todo produz essa situação, enfim, e o encarceramento em massa alimenta essa lógica. Vocês vão ter uma aula com a Camila, enfim, acho que ela é uma excelente pessoa para ter um debate mais aprofundado, até por isso eu pensei em não entrar muito nesse detalhe, mas, enfim, de fato, como eu trouxe o contexto de Manaus, acho que é interessante fazer um pouco essa reflexão. E a gente, enfim, apontou como ali as pessoas no seguro, pelo conflito entre as facções, estavam muito vulneráveis e ameaçadas de fato, né? Enfim, então esse eu acho que é um caso que mostra como o relatório do mecanismo ele pode apontar para medidas que podem evitar, de fato, as violações e as mortes, né? Assim, no limite. Então, bom, retomando aqui,
faz esse relatório que tem as recomendações, a gente faz também, né, o mecanismo faz os encaminhamentos individuais que sejam pertinentes aí para os órgãos específicos e permanentemente o monitoramento das recomendações que são emitidas. Bom, sobre as visitas nas unidades especificamente, né, a gente construiu nesses 2 anos uma metodologia que lança a mão de todas as prerrogativas do mecanismo para buscar fazer a triangulação de informações e tentar chegar numa análise mais sólida do que se passa naquelas unidades visitáveis, né? Então, no primeiro momento, é feita uma apresentação do mecanismo, das prerrogativas e da metodologia de visita para a direção. É um momento em que o órgão se apresenta, enfim, muito brevemente, para estabelecer uma abertura de campo, digamos assim. Passando em seguida, e aí a depender da unidade, seja diretamente para entrevista com as pessoas privadas de liberdade, seja com conhecimento mais geral do espaço da unidade, mas enfim, de um jeito ou de outro, a gente passava por todas essas etapas, então, que são as entrevistas com as pessoas privadas de liberdade, e aí eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso, as visitas aos espaços em si, aos registros, à documentação. O mecanismo pode ter acesso, né, como eu tinha mencionado, a toda a documentação da unidade. Isso é bastante importante porque ajuda essa triangulação, às vezes confirma os relatos, às vezes contradiz o que a direção está dizendo, então são elementos bastante importantes de serem levantados. A entrevista com os funcionários, que também é um aspecto bastante importante, inclusive para compreender quais são as condições de trabalho das pessoas, né? A gente, por exemplo, teve no Mato Grosso do Sul, em que os agentes penitenciários têm uma jornada de trabalho extremamente exaustiva, porque eles têm, enfim, um regime de 12 por 72 horas, mas há um esquema de hora extra, de modo que eles trabalham até 33 horas seguidas, numa condição de 13 agentes por turno para 2.500 pessoas presas, né? Então, enfim, vocês podem imaginar que condição de trabalho é essa, que nível de tensionamento é esse, né? Então, esses são aspectos que a gente sempre buscava levantar para trazer também como isso de alguma forma se relaciona com a possibilidade da prática da tortura e de maus tratos. A entrevista com a direção também é um momento bastante importante para coletar dados oficiais sobre a unidade, dados básicos, lotação, público, tipo de atividade que acontece lá dentro, e também, enfim, buscar um olhar institucional, né, sobre a unidade. E, por fim, uma conversa de encerramento com a direção, e aí, a depender do caso, nesse momento já são feitas algumas recomendações imediatas, em outros casos não, a depender também do que surge na visita. Sobre as entrevistas com as pessoas privadas de liberdade, eu acho, enfim, eu entendo que esse, eu falei da autonomia, né, mas junto com a autonomia, eu acho também, enfim, um coração do mecanismo, porque, de fato, um trabalho que está relacionado com a dignidade daquelas pessoas que estão privadas de liberdade, sabe? Então, as entrevistas, elas são sigilosas pela delicadeza das informações que são colocadas, enfim, pela vulnerabilidade das pessoas que falam. Então, a gente sempre buscava que essas entrevistas acontecessem de modo que os agentes, os funcionários não acompanhassem, seja, não vissem quem a gente está entrevistando, ou se vissem, a gente tentar pulverizar, né, entrevistar muitas pessoas para poder não particularizar as informações que foram obtidas. Essas entrevistas, elas podem ser tanto coletivas quanto individuais. Coletivas a gente fazia, enfim, passando pelas celas, entrando nas celas, conversando com todo mundo, o alojamento, o quarto, enfim. E as individuais também podem acontecer dentro das celas, aí num canto mais reservado, ou alguém que esteja num espaço sozinho, ou então levando para um outro espaço da unidade. Isso depende muito do contexto de cada unidade. Há lugares em que é possível você falar, você quer ser entrevistado, então vamos fazer essa entrevista em tal lugar.
situação daquela pessoa, poder construir alguma confiança, poder ter um espaço de conforto mínimo, enfim, naquelas condições horrorosas, mas que a pessoa possa ficar minimamente confortável para falar de coisas tão graves como as condições em que as pessoas ficam lá, né? Então, a possibilidade de entrar nos espaços, sentar, enfim, é muito comum as pessoas oferecerem, né? Senta nesse banquinho, tem aqui uma almofada, senta aqui na cama, e eu acho que esses são elementos, enfim, de essenciais para um trabalho que se pretende aprofundado como o do mecanismo, né? É importante que as entrevistas tenham tempo também, quer dizer, que elas possam acontecer com tranquilidade, no tempo que a entrevista demanda, e aí é difícil conjugar, né, um roteiro de visita, todos os espaços, tensionamento e uma entrevista com tranquilidade. Então é um desafio, de fato. Mas eu acho que é possível encontrar aí construir uma entrevista com tempo, com tranquilidade mesmo, nas condições em que são feitas as visitas, né? E bom, aqui eu passo então para algumas constatações do mecanismo e também, enfim, aqui, obviamente essa não é uma apresentação institucional, eu não faço mais parte do mecanismo, então não falo pelo mecanismo, mas trago alguns elementos que estão em relatórios do mecanismo e também algumas percepções, digamos, mais, enfim, das minhas observações, enfim. Boa parte dessas constatações são constatações que a sociedade civil já traz em grande medida. A primeira delas é um exemplo de uma constatação muito colocada, né, de que a tortura é uma prática sistemática, institucionalizada, que faz parte do cotidiano das instituições de privação de liberdade no Brasil, mas eu acho que faz alguma diferença que seja um órgão de Estado dizendo isso, né? Quer dizer, um órgão de Estado reconhecendo as violações que o próprio Estado produz. Enfim, a tortura, ela é uma prática que se dá desde o momento da detenção, ou enfim, do primeiro momento em que a pessoa fica privada de liberdade até o fim da sua custódia. Ela atravessa todas as etapas e, enfim, talvez o caso prisional seja o mais emblemático disso, né? É muito generalizado que as pessoas sejam muito torturadas no momento da detenção policial, depois na delegacia, depois, enfim, no local onde elas ficam presas provisoriamente, onde elas cumprem a sua sentença até o final da sua sentença. É toda uma custódia atravessada por uma experiência de tortura e aí de muitos níveis, né? Depois eu vou falar um pouco também, mas enfim, a prática da tortura ela se dá tanto pelo ambiente de superlotação, pela insalubridade, pelas condições, né? Enfim, vocês viram a foto lá de Monte Cristo, vocês podem imaginar como que é viver num lugar com esse cheiro, enfim. Eu estava me lembrando que eu não falei que tinha, enfim, um detalhe, né? Lá de Monte Cristo tinha muitos vermes também pelo chão, né? Então eles se espalhavam, assim. Então, enfim, um pouco imaginar o que é passar anos da vida em locais como esses, né? Sobre as instituições de saúde mental que a gente visitou, que são os HCTPs e as comunidades terapêuticas, o tipo de tortura ele é bastante específico, né? Porque tem algo de uma anulação da subjetividade muito colocado. A comunidade terapêutica que a gente visitou em Boa Vista, ela é bastante emblemática disso, porque as pessoas não faziam queixas do tipo, eu estou sendo maltratado, aqui não é bom. Pelo contrário, assim, elas elogiavam muito a instituição e com um discurso religioso que dominava a fala das pessoas. Aqui é muito bom, graças a Deus, aqui é a palavra de Deus. E era só isso, as pessoas não falavam de nada mais além disso. E eu acho essa uma dimensão bastante interessante assim, da tortura, que é aquela que anula qualquer interesse da pessoa, qualquer, enfim, projeto de vida, qualquer desejo. Quer dizer, tanto é que a perspectiva, tanto dessa comunidade de Boa Vista, quanto a comunidade de Planaltina, no Distrito Federal, que a gente visitou, era de que, enfim, a pessoa pudesse virar obreira ou monitora da própria comunidade, né? Então, é algo que retorna para si mesmo, assim, né? Não há nada que vincule, né? Que reforce, enfim, que fortaleça
questão do submetimento subjetivo, digamos assim, é bastante colocado, nos HCPPs também, e todas as instituições marcadas muito por características asilares, né? Então, de isolamento, distantes, fechadas, enfim, aquela imagem bastante clássica do manicômio, que é aquele pátio e as pessoas, enfim, sem nenhum tipo de acompanhamento de fato terapêutico, sem nenhuma vinculação, ou com pouquíssima vinculação com a rede de atenção psicossocial. O que a gente visitou em Boa Vista, ela é bastante emblemática disso, porque as pessoas não faziam queixas do tipo, eu estou sendo maltratado, aqui não é bom. Pelo contrário, assim, elas elogiavam muito a instituição com um discurso religioso que dominava a fala das pessoas. Aqui é muito bom, graças a Deus, aqui é a palavra de Deus. E era só isso, as pessoas não falavam de nada mais além disso. E eu acho essa uma dimensão bastante interessante assim, da tortura, que é aquela que anula qualquer interesse da pessoa, qualquer, enfim, projeto de vida, qualquer desejo. Quer dizer, tanto é que a perspectiva, tanto dessa comunidade de Boa Vista, quanto a comunidade de Planaltina, no Distrito Federal, que a gente visitou, era de que, enfim, a pessoa pudesse virar obreira ou monitora da própria comunidade, né? Então, é algo que retorna para si mesmo, assim, né? Não há nada que vincule, né? Que reforce, enfim, que fortaleça os projetos de vida das pessoas, né? Então, essa dimensão do submetimento subjetivo, digamos assim, é bastante colocado nos HCPPs também, e todas as instituições marcadas muito por características asilares, né? Então, de isolamento, distantes, fechadas, enfim, aquela imagem bastante clássica do manicômio, que é aquele pátio e as pessoas, enfim, sem nenhum tipo de acompanhamento de fato terapêutico, sem nenhuma vinculação, ou com pouquíssima vinculação com a rede de atenção psicossocial. Outra dimensão que atravessa todas as unidades que a gente visitou, enfim, que eu visitei, é a seletividade do público-privado de liberdade. Então, há uma marca comum a todas essas unidades, que é o fato de o público ser composto por pessoas negras, pobres, periféricas, ou enfim, provenientes de favela, enfim, regiões muito pobres. Enfim, essa eu acho que é uma dimensão central para pensar no processo de privação de liberdade no Brasil, porque de fato há um circuito que se coloca que, enfim, a pessoa ela transita. Ora ela está numa comunidade terapêutica e quando ela sai ela pode ir presa. Antes disso, quando ela era jovem, ela pode ter passado por uma unidade socioeducativa. Quer dizer, há todo uma estrutura de privação de liberdade voltada para essa população, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão sobre para que serve a privação de liberdade no Brasil, né? Bom, outra coisa que a gente encontrou muito frequentemente são ações discriminatórias, né, como eu chamei aqui, dos agentes de sistema de justiça, que, enfim, acompanhando as audiências de custódia, nos diálogos com os representantes dos órgãos de sistema de justiça, ficava muito claro um olhar criminalizador, racista, enfim, sobre as pessoas ali envolvidas, né? Então, tentando buscar um exemplo aqui, a gente assistiu uma audiência de custódia em que a pessoa estava em situação de rua e ele tinha sido acusado de furto. Enfim, a defesa estava pedindo a liberdade, né, provisória, que a pessoa respondesse em liberdade o processo, e estava dizendo ele é uma pessoa em situação de rua, mas ele está sempre no mesmo local, quer dizer, tem essa exigência de que a pessoa tenha uma residência fixa, né? Então a defesa estava buscando construir ali que ele morava na frente daquele mercado, ele estava sempre ali, as pessoas todas conheciam ele. E, enfim, o Ministério Público fala para a juíza, não, veja bem, é melhor ele ficar preso do que ficar na rua.
né? Assim, então, esse tipo de julgamento que muitas vezes são feitos, né, enfim, acho que revelam toda a forma de pensar do sistema de justiça de maneira estrutural, né? Enfim, não individualizando, mas falando de maneira estrutural como que o sistema atua e como privilegia o encarceramento, a privação de liberdade em detrimento, enfim, do caso, em detrimento dos interesses da pessoa, das condições reais da pessoa, enfim. Então, enfim, esse é um aspecto. Outro, que eu já tinha mencionado antes, né, enfim, que a privação de liberdade tem como um objetivo central penalizar e institucionalizar grupos específicos. A privação, ela opera com esse objetivo, digamos, maior. E o papel do sistema de justiça aí não só como porta de entrada, né, como elemento que impulsiona a privação de liberdade, mas também como um elemento central na manutenção e, enfim, na não apuração dos casos, né, são órgãos que se fazem muito pouco presentes nas instituições de privação de liberdade. A Marilena estava falando que uma das alegações aqui do Estado é de que já há órgãos responsáveis por fazer a fiscalização, por fazer as visitas. De fato, em alguma medida, embora eu acho que o trabalho do mecanismo seja diferente, né, tem uma especificidade, de fato, se os órgãos responsáveis, né, o Ministério Público, os juízes, tivessem presentes nas unidades, talvez órgãos como o mecanismo fossem muito menos necessários, mas de fato o que a gente encontra é que não se fazem presentes, né? Muitas vezes eles até visitam a unidade, fazem reunião com a direção, tem lá a assinatura no caderno de visita, ou as pessoas privadas de liberdade falam, não, eu já vi juiz passando, assim, mas não tem uma aproximação cuidadosa, de escuta, distante do olhar institucional. Então é muito comum, por exemplo, que esses órgãos façam visitas acompanhados da direção da unidade. E aí as pessoas não falam, né, o que acontece. Enfim, então, uma coisa que a gente ouvia com muita frequência nas visitas era, nossa, ninguém nunca entrou e falou comigo desse jeito. Ninguém nunca sentou aqui, que nem você está sentando para conversar comigo. E esse é um elemento que eu acho que é um diferencial muito significativo do trabalho do mecanismo e algo que, enfim, eu pessoalmente tenho a expectativa de que esse acúmulo do mecanismo possa, de alguma forma, incidir, influenciar o trabalho daquelas pessoas que têm como responsabilidade fazer as visitas e fazer o monitoramento. As unidades, de forma geral, de privação de liberdade, têm um perfil muito claro de disciplina, né, um perfil disciplinador, coercitivo, que privilegia a segurança em detrimento das outras atribuições da unidade. Isso fica gritante nas unidades de socioeducação, por exemplo, né? A última coisa que acontece lá dentro, a última coisa que é priorizada lá dentro é a perspectiva socioeducativa. Em primeiro lugar, vem sempre a questão da segurança, enfim, e da repressão, da punição, da contenção. E aí, enfim, é um debate que queria trazer um pouco mais para frente, mas já adianto aqui, que é qual é a possibilidade de viabilizar a perspectiva socioeducativa ou a perspectiva terapêutica num ambiente tomado, enfim, pensado, estruturado a partir da lógica repressora, punitiva, enfim. E aí, uma das maneiras como isso se realiza é pelo isolamento. Então, o isolamento ele é tomado como uma forma, então, de educativa, a pessoa precisa aprender, ela precisa tomar jeito, então vai para o isolamento, né? Então, tem um engodo aí de que teria, enfim, uma perspectiva de educação, de ressocialização, quando, na verdade, se trata de punição pura e simplesmente, né? Outro aspecto é a ausência de individualização, como eu tinha mencionado, né? Não tem isso não só nas unidades de saúde mental, mas de forma geral, não há um cuidado com quem é você, o que você quer, como que a gente pode construir alguma coisa junto, não? Pelo contrário, o que as unidades fazem é uma massificação, uma homogeneização, todos são tratados de maneira igual. Eu acho interessante trazer o elemento da alimentação, porque eu acho que ela é bastante reveladora dessa lógica massificante, né? As alimentações, as refeições nas unidades, elas costumam ter um horário
rígido, né? E horários, enfim, que dialogam muito pouco com as necessidades pessoais, né? Então, é muito comum que não só não tenha alimentações específicas para as pessoas que tenham restrições alimentares, por exemplo, mas como, enfim, tem a janta vem às 5 da tarde, a próxima refeição é o café da manhã às 7 da manhã, e se você, enfim, tem outras, né, outras necessidades, era muito comum encontrar pessoas que sentiam fome nesse período, sabe? Então, isso é algo bastante... E, além disso, as refeições elas costumam ser as mesmas, né? Isso quando elas não são ruins, azedas, que também é algo bastante generalizado. Mas eu acho interessante pensar nessa dimensão massificante, porque imagine o que é comer sempre a mesma comida todos os dias, né? A comida é algo que a gente, às vezes, não se dá conta como ela é importante nas nossas vidas. E essa é um vetor de tortura que eu acho muito significativo. Só para alimentar para manter o corpo vivo, né? Qualquer tipo de prazer ou outro. Isso. Bom, a ausência de transparência, eu já mencionei isso um pouco antes, né? Que as unidades são extremamente fechadas, isoladas, herméticas, é difícil atravessar, é difícil transpor os muros, é difícil ter acesso às informações, é difícil chegar nas pessoas privadas de liberdade. Outro elemento que, enfim, a gente abordou de alguma forma nas visitas é a dimensão da privatização e da terceirização. E esse é um debate importante que seja feito, inclusive porque nesse contexto, enfim, depois, né, dessa chamada crise do começo do ano, esse contexto prisional, enfim, e o contexto político de forma mais geral, há uma tendência de privatização dos serviços, né, e um movimento muito forte pela privatização do sistema prisional. E o que a gente encontrou, enfim, as unidades de Manaus que a gente visitou, elas são privatizadas, isso foi um tanto divulgado e difundido em janeiro, quando aconteceram as mortes lá. E o que a gente observou tanto lá quanto em outras unidades, porque a privatização ela acontece em vários níveis, né? Tem desde a privatização da alimentação, então é uma empresa que presta serviço, passando pela privatização do serviço de custódia, então são os agentes que são contratados por uma empresa, até a privatização total, como é o caso de Ribeirão das Neves, em Minas, que a unidade inteira foi construída numa parceria público-privada. Então, enfim, são níveis. O processo de privatização ele está em andamento com muita força, embora a gente só tenha uma unidade totalmente privatizada, mas né, algo muito, muito forte no campo prisional. Esse é um tema interessante, né? O agenciamento destas instituições do público e do privado. Talvez, não sei se em algum momento você vai tocar esse assunto, né? Porque sempre existe na nossa sociedade essa ideia de que o privado é eficiente e o público não é. E ficar prisioneiro ou refém a essa leitura desconsidera a complexidade e a correlação de forças que existem na nossa sociedade. Não, é importante que você tenha trazido esse debate, porque o que a gente tentou dialogar foi um pouco com essa expectativa de eficiência, assim, e lá no Amazonas ficou muito claro como isso não é uma realidade, né? Os serviços lá não eram significativamente, aliás, eles não eram melhores do que em outras unidades totalmente geridas pelo poder público, né? Então, por exemplo, tem uma ideia de que pelo menos os serviços de saúde, jurídico, psicossocial, enfim, sejam melhores quando tem uma empresa administrando. E o que a gente encontrou lá foi totalmente diferente disso, né? As pessoas não eram atendidas, não havia profissionais, o atendimento era ruim quando acontecia. Então, um pouco desmontar essa lógica de que necessariamente é melhor, de que é mais barato, enfim, isso também não parece ser uma verdade. Enfim, tem uma outra dimensão que é como a rotatividade de profissionais
pode favorecer também a prática de tortura. Isso, por exemplo, no Maranhão, foi algo que ficou claro. A gente visitou o complexo de Pedrinhas e ali os agentes são contratados de empresas privadas. E, então tem uma rotatividade muito grande, não tem nenhum tipo de preparo. Mas é claro, evita o vínculo. E à medida que evita o vínculo, evita que eu possa enxergar o outro não mais como um inimigo ou alguém diferente, senão alguém tão humano quanto eu. Não, é que, assim, parece absurdo a ideia de que inserir a ideia de que alguém, de que um lucro privado, de que extrair um lucro privado de uma miséria tão grande possa ser algo benéfico para essa população, né? Eu acho que é isso, assim, a questão da privatização, ela tem muitos níveis de debate. Tem o nível constitucional, há quem entenda, enfim, eu participo, enfim, dessa leitura, de que não se pode delegar a função. A gente fez esse debate no relatório do Amazonas, por exemplo, porque significa delegar a função de polícia, né, e a custódia, enfim, inclusive me fugiu a palavra. Enfim, os agentes, eles acabam incidindo sobre o tempo de permanência da pessoa lá, porque são agentes que podem aplicar sanções, que podem, enfim, fazer relatos que incorram em medidas disciplinares, e a pessoa pode ter a sua progressão, por exemplo, dificultada por conta disso. Então, são agentes que incidem diretamente sobre a execução da pena da pessoa privada de liberdade, enfim, e o exercício do monopólio da violência, né? Enfim, então, é um debate constitucional nesse campo. Há também um debate sobre a eficácia, como a gente estava dizendo, e tem também o debate moral, digamos assim, né? Que é esse, que significa, enfim, a possibilidade de que empresas e pessoas lucrem com os altos índices de encarceramento. O que também leva a uma outra questão, que é, se a gente entende que é necessário reduzir a população prisional e que o sistema prisional não é uma resposta adequada para a violência, enfim, pelo contrário, o sistema prisional ele tem uma outra função que não é diminuir os índices de violência. Então, ter unidades, por exemplo, Ribeirão das Neves tem uma exigência de que o contrato exige que a unidade esteja sempre com pelo menos 90% da sua capacidade preenchida. Então, não há nenhuma perspectiva de redução da população, né? Quer dizer, então, é muito complexo e importante esse debate. Vários níveis, né? E um deles que também acompanha isso, me parece que é a questão de que o Estado delega para que outro cuide, né? O Estado meio que lava as mãos, né? E quando o Estado lava as mãos, isso começa a correr de novo, né? Com todos esses embates, né? Coercitivos, punitivos, torturantes, né? Porque o Estado diz, não sou eu, é alguém que vai fazer, e se estão fazendo é outro, não sou eu, né? Não, o Estado não se ocupa de novo de um interdito, né? Porque toda essa questão que a gente está levantando me parece que é justamente isso, né? Algo que rompe o interdito, né? Tu pode fazer qualquer coisa com o outro, né? E o Estado, na medida que delega para o privado, eles, de novo, né, se abstêm desse lugar de sustentar uma lei, né, de interdição. Então, seguindo um pouco desdobramentos desse Estado, né? Primeiro, novamente, resgatar o conceito de mercadoria numa sociedade capitalista. Tudo aquilo que é passível de lucro e de troca vira mercadoria. Historicamente, a fé tem sido uma mercadoria. O outro elemento é que não necessariamente o privado é privado, algo privado pode ser gerenciado com interesse público e algo público pode ser gerenciado com interesse privado. A questão, por isso eu resgatava e fazia a pergunta, a importância da sociedade civil para que ela possa de alguma forma promover, talvez não que o Estado não delegue, que o Estado possa estar sempre presente na medida que atenda às reivindicações e às necessidades
de uma sociedade de direitos? Eu acho que tem um debate importante também e interessante sobre o lugar do aprisionamento numa sociedade capitalista, né? Enfim, há uma compreensão da qual eu compartilho de que é necessário para um funcionamento capitalista de que uma população seja contida, seja excluída dessa maneira, né? E eu acho que a privatização ela é um passo a mais de incremento nisso. Não só você exclui, você mata essas pessoas, porque o que o sistema prisional, em grande medida, faz é matar as pessoas, né? Seja porque morrem lá dentro por falta de atendimento, vão morrendo, né? O deixar morrer, seja porque são vidas que ficam muito inviabilizadas. Quando saem, as pessoas não têm nenhuma perspectiva, têm seus laços todos desconstruídos, a vida desmorona num processo de encarceramento, né? Então, tem tanto essa dimensão da mortificação necessária dessas pessoas, quanto, enfim, no processo de privatização você ainda extrai lucro, né? Na verdade, o sistema prisional ele já gera muito lucro, mas a privatização ela é um incremento bastante sofisticado de algo que é elementar no funcionamento, enfim, do sistema prisional dentro de uma sociedade capitalista, né? Podemos avançar um pouquinho aqui em outras... Outro elemento bastante claro, né, nas visitas é a ausência de instrumentos de denúncia. Então, a ausência de ouvidorias independentes, de uma corregedoria atuante, as pessoas não têm canais para transmitir as violações que vivem lá dentro. Quando são canais obstruídos, por exemplo, telefonemas, cartas que são lidas, ou, enfim, um contato a partir das visitas de familiares restringir, né, que não é... enfim, não são os espaços mais privilegiados para fazer esse tipo de denúncia. Então, isso favorece aquela lógica da ausência de transparência das unidades, enfim. Não sei se tu sabe informar, mas a questão das cartas, pelo menos o conhecimento que eu tenho, todo mundo abre, mexe, enfim, não tem um sigilo. Tem alguma, vamos dizer assim, lei, alguma coisa que responde que eles não podem abrir, ou talvez, tipo, no regulamento deles, eles têm que abrir mesmo para poder ver se não tem uma questão envolvida com um crime que cometeram, alguma coisa assim? Bom, eu não sou do campo do direito, então talvez fale alguma bobagem aqui, assim, mas há o direito constitucional à privacidade, né? Então, a intimidade. Então, eu acho que enfim, seria suficiente para garantir que a pessoa possa falar com o seu familiar, com a sua pessoa querida, com o mínimo de dignidade, né? Mas, de fato, o que a gente encontra é isso, assim, né? Não há cartas que não sejam lidas, não há, enfim, mesmo telefonema com alguém por perto, quer dizer, um monitoramento permanente do que é dito, do que é transmitido de dentro para fora, né? Algo também que atravessa as unidades que a gente visitou, enfim, é a inversão da função protetiva do Estado, aquele que deveria garantir os direitos, garantir a dignidade, garantir condições mínimas, é o violador. Então, isso gera uma situação bastante sofrida para as pessoas, que é estar sob custódia, né, por pessoas, enfim, por uma estrutura que vai te violar permanentemente, né? Isso significa viver sob uma ameaça constante, e isso é algo muito sensível, sobretudo quando as pessoas saem, né, quando elas voltam à liberdade. Isso pode se colocar de uma maneira mais tranquila. Eu atendi pela pastoral carcerária, eu atendi egressos do sistema prisional, e eles falavam isso com todas as letras, né? Quer dizer, como que é essa sensação de você viver permanentemente sob ameaça, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Isso produz marcas devastadoras nas pessoas, né? Então, essa é também uma dimensão da tortura bastante sutil em alguma medida, mas muito forte, né, na experiência das pessoas. Enfim. E isso se relaciona com o próximo aspecto, que é o adoecimento psíquico decorrente da privação de liberdade, né? A privação de liberdade, ela produz um tipo de sofrimento com o qual a pessoa vai lidar por muito tempo, e que não é, enfim, uma mera
mero detalhe. Aí aqui eu listei um pouco quais são as formas de agressão, de tortura, né, mais comuns, né, enfim, são amplamente conhecidas. Eu coloquei aqui a título de ilustração um pouco. Também queria mencionar a ausência de atenção à saúde, porque esse também é um vetor de tortura. Você, enfim, ficar ali, né, como é o caso daquela foto, com machucado. A gente encontrava pessoas com feridas abertas. A gente encontrou em Monte Cristo um senhor que estava cego porque levou um tiro de bala de borracha, né, dentro da cela e não teve atendimento. Isso fazia 7 meses, ele perdeu a visão, perdeu o olho. Então, assim, é isso. E também as operações de segurança marcadas por muitas violações, né? São muito frequentes, especialmente nesses momentos de tensionamento do sistema prisional, das unidades socioeducativas, a entrada de forças especiais que entram, enfim, barbarizando, né? Em Monte Cristo, essas são operações rotineiras. 3 vezes por dia as forças de segurança entram atirando, jogando bomba, 3 vezes por dia, no momento de servir a alimentação. Mas esse é um modus operandi, de maneira geral, das operações de segurança ou de revista, enfim, especialmente nas unidades prisionais e nas unidades socioeducativas. Então, enfim, essa é um pouco a conclusão que eu queria trazer, colocada de maneira bastante simplória, mas que, enfim, é impossível a gente pensar na prática da tortura sem fazer uma correlação imediata com a privação de liberdade, e isso nos leva à conclusão de que, para fazer um enfrentamento à tortura, é necessário fazer um enfrentamento à privação de liberdade, né? Isso se relaciona com aquilo que eu estava colocando anteriormente, no sentido de que aquilo que supostamente se pretende pedagógico, terapêutico, ressocializador, não pode se efetivar num ambiente de privação de liberdade. Quer dizer, há uma contradição inerente entre essas perspectivas, né, digamos, de cuidado, de acolhimento, de atenção, e a privação de liberdade. Aí eu trouxe algumas fotos, enfim, para ilustrar um pouco o que eu falei, e que fiquem à vontade, né, para colocar questões sobre as fotos. Essa é uma foto de uma unidade no Complexo de Pedrinhas, no Maranhão. Sugerir uma coisa, cara? Talvez depois queria retomar um pouco o nosso planejamento para hoje, mas talvez as fotos sejam interessantes para desencadear depois o debate, a discussão, porque o coffee break já está servido. Eu queria só aproveitar que está todo mundo aqui agora para falar bem rapidamente sobre por que a gente, vocês estão percebendo que esse segundo módulo do curso está com foco, né, relativamente claro no sistema carcerário, encarceramento, privação de liberdade. Essa foi uma escolha que a gente fez muito a partir de várias conversas com o Jorge Broid, acho que a maioria aqui lembra dele, que tem insistido muito, Cata, eu acho que eu conversei também com você sobre isso, sobre como que num país que está aprendendo que é 600 mil pessoas... O dado já antigo é de 620 mil pessoas. 620 já antigo. mil pessoas, quer dizer, numa situação de encarceramento em massa, como a gente está vivendo, o Jorge insiste muito e diz, gente, a gente não vai conseguir entender o que é violência no Brasil se a gente não fizer um mergulho, se a gente não entender profundamente o sistema carcerário. Não dá. A lógica do sistema carcerário, vocês que estão na rede sabem melhor do que eu, está invadindo todos os espaços, está invadindo todos os lugares. Não dá para a gente entender pessoas em situação de rua sem fazer um mergulho no sistema carcerário, não dá para entender pessoas em situação de vulnerabilidade, muito menos entender violência de Estado, muito menos entender segurança pública, violência policial, quer dizer, sem entender o sistema carcerário. Tráfico, facções, etc. Né? Sem a gente entender o papel do Estado e o papel do sistema carcerário nisso. A aula da Camila, que a Cata citou, ela vai ser exatamente sobre... A Camila, a especialidade dela é o PCC. Em São Paulo, não dá para você trabalhar em nada no que diga respeito a RAPS, a ciência social, sem você entender o que é o partido. Né? E o partido não é mais, né, Dario, o partidão comunista. O partido é o primeiro comando da capital, o PCC. Né? Não dá para você
fazer nada lá sem entender a lógica do partido. O Jorge tem insistido cada vez mais nisso, Dario, a gente tem que falar sobre isso. Então, por isso que esse semestre a gente já teve o Haroldo falando aqui sobre, né, o louco infrator, a gente teve o Luiz Eduardo Soares, o Marcelo Freixo falando sobre o sistema carcerário, a Cata agora. A próxima aula vai ser sobre uma discussão sobre gênero, população LGBT, com o Marco Prado, né? E depois a gente vai ter a Camila falando sobre o tema da aula dela é a prisão como locus de organização, algo assim, mas enfim, a prisão como lugar onde as facções todas se organizam, né? Onde surge tudo isso, né? E depois a gente vai ter o Jorge e a Emília, os dois vêm aqui para apresentar uma coisa que eles não fizeram no último módulo, né? Apresentar de fato que trabalho foi aquele que eles fizeram em São Paulo, que se chama pesquisa participativa com a população de rua, né? Algo assim. Então, eles vão falar também sobre isso. Queria adiantar também que na última aula a gente conseguiu uma presença, uma participação muito legal, muito importante, que é do Eduardo Mourão Vasconcelos, que ele acabou de escrever um livro sobre como que a gente pensa SUS e SUAS em um contexto de desmonte. Como que a gente pode aqui falar de SUS e SUAS numa situação em que tudo isso tem muita gente lutando para desmontar tudo isso, lutando e conseguindo, né? Então, o livro dele chama-se, eu sempre confundo o nome, Reforma Psiquiátrica. Reforma Psiquiátrica, Tempos Sombrios e Resistência, Diálogos com o Marxismo no Serviço Social. Então ele é psicólogo, mas ele é economista também. Ele vai falar então, enfim, como é que a gente se mobiliza, o que a gente faz nesse contexto todo. Então, antes da gente ir para o café, eu só queria dizer que a ideia é que na segunda parte da aula, acho que a Cata ainda vai falar mais um pouco, mas o debate nosso agora hoje é uma oportunidade da gente fazer esse link, não pensar o sistema carcerário como um todo, mas é a oportunidade da gente também trazer na segunda parte da aula uma discussão sobre a aula magna, né, que a gente não tem a oportunidade de fazer lá. Então hoje a gente pode discutir a aula magna e discutir também as coisas que a Cata está trazendo, tá bom? Então, mostrando aqui algumas fotos para ilustrar um pouco, né, qual que é a realidade que a gente encontrou nas visitas e, enfim, a dimensão do sofrimento implicado, né, nessas condições de privação de liberdade. Essa é uma foto, como eu tinha dito antes, de uma unidade prisional do Complexo de Pedrinhas, no Maranhão. Eu acho interessante essa foto porque era muito marcante essa coisa das pessoas não terem roupa e não terem sapato. E a unidade muitas vezes alagada. Então eu acho essa foto, não sei, ela me diz bastante, assim, dessa experiência degradante, torturante mesmo, de estar nessas condições. Essa é uma cela de isolamento também no Complexo de Pedrinhas. É uma cela de castigo. É uma cela, enfim, essas são as camas, né? Não tem colchão, não tem... Além de não ter, enfim, nenhuma condição minimamente próxima de algo adequado, toda alagada, enfim. Essa daqui é uma cela do Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, em São Paulo. É uma cela superlotada. Essa não é a totalidade de pessoas que estava dentro da cela, né? Tinha mais gente ainda, enfim, que estava para trás, que estava quieta num canto. É uma cela com 1, 2, 3, 4, 5, acho que 9 camas. A gente encontrou nessa unidade celas com mais de 50 pessoas, onde cabem 9, em tese. Essa é uma cela da unidade feminina de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa moça que está na diagonal ali em cima, ela estava mostrando para a gente como que elas fazem para pendurar as roupas e os lençóis. Tem todo um esquema que elas usam umas madeiras, enfim. Também uma cela superlotada, também em condições absurdas. Esse é um caso de agressão no Amazonas. Ele foi talvez uma das primeiras pessoas, ou a primeira pessoa que a gente encontrou entrando na unidade. A gente foi direto para a área de seguro e ele tinha sido espancado por agentes penitenciários, enfim, de uma empresa privada que faz a gestão da unidade.
Aqui já é no socioeducativo. Esses são cacetetes, barras de madeira, que ficavam escondidas debaixo das camas dos agentes socioeducadores. E aqui é um caso, enfim, que mostra um tanto da importância das visitas serem sigilosas, da gente fazer visita a qualquer momento, porque aí a gente pode flagrar esse tipo de situação, embora nessa unidade os cacetetes também ficassem assim, ó, expostos, mas provavelmente se a visita tivesse sido avisada, eles teriam recolhido, mas a gente encontrou muitos cacetetes assim debaixo das camas dos socioeducadores. Não sei se eu falei, em Campo Grande também, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, um dos cacetetes tinha essa inscrição de socioeducador. Esse era um dos cacetetes que estava aí no meio. Essa é uma unidade socioeducativa no Ceará. Cadê a Bárbara? Lá em Brasília. Em Brasília? É a masculina, né? O IP. Unidade de Internação de Planaltina, do Distrito Federal. Essa foto, ela está no relatório anual do mecanismo e ela, enfim, mostra as condições. A unidade tinha tido algum motim e tal. Os adolescentes botaram fogo e aí as marcas ainda estavam. E eu acho que é uma foto bastante reveladora também daquilo que eu mencionei anteriormente do perfil disciplinador, de segurança, que que domina basicamente o sistema socioeducativo brasileiro. Então, os adolescentes aí trancados em celas que a gente tem dificuldade de chamar de alojamento. Essas aqui são faixas de contenção do HCTP de Franco da Rocha, da ala masculina. Essa foto eu trouxe porque é uma quantidade alucinante de faixas de contenção, que é uma quantidade que corrobora o que as pessoas falam, enfim, de que a contenção física ela é usada como forma de punição, como forma de castigo, e usada à torto e à direito na unidade. Então, enfim, um pouco para ilustrar. Essa daqui é uma cela também no HCTP de Franco da Rocha. Uma cela onde essas pessoas elas estavam esperando para passar pelo exame psiquiátrico. Se eu não me engano, eles estavam em uma unidade prisional, mas tinha a possibilidade de haver conversão, né? Elas estavam cumprindo sentença numa unidade prisional, tinha a possibilidade de conversão para medida de segurança. Enquanto isso, elas esperam nesse setor, que é aquele que eu tinha mencionado antes, que é a clínica, onde acontecem as contenções físicas e químicas. Enfim, né, uma situação prisional para pessoas com transtorno mental, completamente em desacordo com a legislação, com a Lei 10.216, enfim. Essa é uma pessoa contida no Instituto de Psiquiatria Forense de Porto Alegre. A pessoa está sedada e contida fisicamente. Essa é uma foto tirada pela fresta da porta. E eu acho essa foto muito marcante em relação à dimensão asilar, né, manicomial, de um HCTP. Essas são as camas do mesmo Instituto de Psiquiatria Forense de Porto Alegre. Aqui eu tentei elencar um pouco o que eu entendo como um diferencial do mecanismo. Essa é uma pergunta que fazem muito recorrentemente para a gente, assim, né, que passou por lá. Bom, o que o mecanismo traz de novo, né? Eu acho, de fato, é uma grande questão, porque, como, enfim, inclusive o Estado aqui em Santa Catarina usou como argumento, tem órgãos que deveriam fazer o monitoramento, a visita, a fiscalização de locais de privação de liberdade. Então, o que o mecanismo traz de novo, né? Eu entendo que o primeiro dos diferenciais é ter a possibilidade de alcançar espaços e locais que outros órgãos e entidades não chegam, né? Então, as prerrogativas e a prerrogativa de autonomia, principalmente, é central no exercício dessa atividade. Enfim, e pelo fato de ter um foco exclusivo na tortura. Isso permite um olhar, quer dizer, a gente passa um dia inteiro, 2 dias inteiros ou mais, né? A depender do caso, enfim. Se for necessário, na mesma unidade, aprofundando, com esse recorte. Enfim, os outros órgãos e os órgãos de justiça, por exemplo, que vão, têm um foco processual, coisa que o mecanismo não tem, assim, não deve, né? Não é uma atribuição do mecanismo olhar para o andamento dos processos, por exemplo. Então, esse recorte e essas prerrogativas, eu acho que garantem um alcance bastante diferenciado. O que
leva ao segundo ponto, que é aprofundar o debate sobre a tortura no Brasil, como que ela ocorre. Quer dizer, o mecanismo ele traz a possibilidade de que se possa aprofundar de maneira muito consistente o debate sobre a tortura no Brasil, né? Sobre o tipo de tortura, como ela ocorre, quem está envolvido, quais são os processos institucionais que produzem a tortura, né? Então, enfim, eu acho que é algo bastante relevante. E aí o terceiro ponto, que aí já chega no último slide, que eu queria mostrar para vocês, que é a perspectiva de desinstitucionalização e desencarceramento, né? Isso é algo, enfim, que para mim, pessoalmente, é muito claro, muito em sintonia com a luta de muitas organizações. Como eu estava mencionando antes, né, eu acho que não é possível pensar num processo de luta contra a tortura que não seja também uma luta pelo fim da privação de liberdade, né? Para uma inversão do modelo. Aqui a gente tem um modelo de cuidado, de atenção pautado na privação da liberdade. Eu acho completamente equivocada essa lógica. Então eu acho que é uma luta que caminha de maneira articulada. E nesse sentido eu acho que é importante que os órgãos de monitoramento, o mecanismo, enfim, mas independentemente disso, que a luta pelo fim da tortura passe por esses dois pontos, né? Quer dizer, que é a perspectiva de desinstitucionalização de pessoas em sofrimento psíquico, que elas possam ser, de fato, acolhidas pela RAPS, que possam encontrar um atendimento no campo comunitário, que leve em consideração os seus desejos, a sua personalidade, as suas características pessoais, enfim, que os adolescentes possam, enfim, de fato, ter um acompanhamento socioeducativo também pautado pela lógica comunitária, pelo envolvimento da família. E eu acho que esse é um debate que a gente precisa levar também para o campo prisional, que já tem entidades, organizações pautando isso, que a gente precisa reverter essa lógica de superencarceramento e de ter o sistema penal como resposta para os conflitos e problemas sociais, né? Acho que tem acúmulo suficiente para a gente afirmar que o sistema prisional não só não resolve, como ele cria outros problemas, ele produz consequências muito sérias, né? A aula da Camila está aí para vocês, enfim, aprofundarem esse debate das facções, inclusive, como sintoma, como produto do sistema prisional. Então, enfim, e para além disso, né, da organização faccional, toda a disrupção que o encarceramento produz, né, enfim, como eu estava dizendo antes, pelas mortes, pelo estralhaçamento das vidas das pessoas que passam pelo sistema prisional. Então, enfim, a gente precisa necessariamente apontar para uma reversão desse modelo, encontrar outras formas de fazer justiça que não passem pelo sistema penal, né, que não passem pelo punitivismo. Então, eu acho que esse é um caminho necessário para a gente, enfim, travar aí na luta pelo fim da tortura e por uma superação desse contexto. Então, esse era um pouco o que eu queria apresentar para vocês. E aí eu trouxe alguns elementos sobre comunidades terapêuticas, né? Pelo perfil, enfim, do público aqui da aula, eu pensei que pudesse interessar. Daí eu não sei, vocês acham que tem tempo? Porque daí... Calma. Ah, não. Tá. Pelo mecanismo, a gente fez 2 visitas a comunidades terapêuticas, eu estava nas 2. A primeira delas foi no Centro de Recuperação Leão de Judá, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. E a segunda é a Casa do Pai, em Boa Vista, Roraima. Com uma diferença temporal grande entre elas. Essa foto é da Casa do Pai, em Roraima. E essa foto, enfim, flagra o que a unidade e muitas comunidades chamam de laborterapia, né? Que era basicamente ficar varrendo o nada, assim, eles passavam o dia varrendo areia, e enquanto outros faziam limpeza de banheiro, arrumação de quarto, tem uma rotatividade ali nas tarefas que são chamadas de laborterapia, que nada mais são do que manutenção da unidade,
construção de benfeitoria, no caso da comunidade terapêutica lá do DF. Você sabe se tem uma associação, alguma coisa que eles participam? Porque que eu visitei Angelina é exatamente a mesma coisa, parece a mesma. Uma associação? Como assim? É isso que você está falando, tem? Tem a nível federal também, que eu esqueci agora o nome, mas tem. Elas são muito articuladas. Tem a cartilha, e acho que eles passam a cartilha na associação. Agora eu não entendi o segundo. Tem um aqui na parte. A questão é articuladas para quê? Essa é a Como assim? para quê? Qual é a lógica que motiva o para quê de qualquer instituição? No caso das comunidades terapêuticas. Posso seguir? Bom, aí eu fiz tracei o perfil do que a gente observou nessas duas comunidades e que valem para muitas das comunidades no Brasil, isso considerando vários relatórios que já foram produzidos, a experiência de quem visita e fiscaliza essas instituições. Então, em grande medida são instituições com características asilares, apesar de não ser aquele manicômio tradicional que a gente vê uma reprodução modernizada, entre aspas, uma atualização do manicômio. Então, são unidades que ficam em zonas rurais, afastadas, que são fechadas, então os familiares não podem visitar, as pessoas basicamente não têm atividades, ou têm atividades como a laborterapia, que eu vou falar daqui a pouco. Então, tem esse perfil de cronificação típica das instituições asilares. Outra característica dessas duas unidades e de muitas delas é a obrigatoriedade do exercício religioso, inclusive como condição para a pessoa estar. Ela precisa frequentar, no caso da Leão de Judá lá do DF, a pessoa tinha que participar dos 3 cultos diários, senão ela era expulsa. E isso era assim, relatado naquele caso, né, pelas pessoas como algo enlouquecedor, em grande medida, né, porque aqui na casa do pai já tinha um outro discurso, que era, como eu mencionei antes, um discurso de muita adequação, né? Então, a princípio, a unidade dizia que isso revelava a escolha das pessoas em estar lá, mas, por outro lado, a gente precisa fazer uma ponderação do quanto isso não é um processo mesmo de institucionalização, enfim. A laborterapia, então, que é, enfim, um disfarce, né, que muitas das comunidades usam, como se estivesse oferecendo uma atividade terapêutica, só que, na verdade, são as atividades de manutenção, de construção de benfeitoria, quer dizer, então é limpeza, produção de comida, construção de muro. Lá no Leão de Judá, eles estavam construindo uma reprodução de Jerusalém, então, então as pessoas ficavam lá construindo os muros, os laguinhos, assim, e isso com toda uma perversidade porque os internos eles iam fazer coleta de material reciclável que voltava para a unidade, era usado na construção e depois eles poderiam virar obreiros e continuar, né, na missão da comunidade. Enfim, é toda uma lógica voltada para reprodução e para enfim, para o aumento do número de pessoas trabalhando pela igreja e pela comunidade terapêutica, né? Enfim, e que de fato de terapêutico não tem nada, né? Então a parte da terapia, da laborterapia, do que a gente verifica que não acontece, né? Não tem nenhuma vinculação com o projeto da pessoa, é algo que vira um trabalho, enfim, que a gente pode fazer uma analogia, né? Análogo à escravidão em alguns casos, exploração, sim. Ausência de profissionais técnicos, as duas unidades não tinham técnicos, simplesmente. Uma delas dizia que tinha, não lembro se era psicóloga, mas que não ia nunca. As pessoas internas diziam que não havia técnico nenhum. Então, as pessoas ficam basicamente ali na unidade. E se tem, sei lá, um caso de abstinência, né, de crise de abstinência, se tem alguém adoece, não há nenhum tipo de amparo técnico profissional para as pessoas. Inclusive, na casa do pai, é bastante longe, né, do centro de Boa Vista,
E é toda uma logística de uma van que fica no centro, que precisa buscar a pessoa. Então, a gente perguntava, bom, mas se alguém entra em crise, como é que funciona? Não, a gente ora e pede a Deus que a pessoa se recupere, porque ela precisa ter força de vontade, enfim. Definitivamente não há um olhar clínico de saúde sobre as pessoas que estão ali. Ausência de articulação com a rede, no sentido de que não há, né, um projeto em comum. A gente encontrou, na verdade, algo muito complicado lá em Boa Vista, que era o encaminhamento, né, para a pessoa ser recebida pela comunidade terapêutica. Ela precisava ter um laudo de encaminhamento do CAPS, e o CAPS estava fazendo isso à torta direito, independentemente das condições que as pessoas estavam sendo tratadas lá, e foi esse diálogo que a gente foi travar lá no CAPS, dizer da complicação que era isso. E a abstinência como, enfim, como o tratamento, né? E, inclusive, na comunidade terapêutica Casa do Pai, em Roraima, tinha um discurso religioso da purificação muito interessante, no sentido de que a pessoa precisava ficar em abstinência por pelo menos 6 meses, esse era o tempo mínimo de tratamento da comunidade, para que a dependência saísse do sangue dela. Era um discurso muito doido, assim. E, enfim, nada de redução de danos, nada de paliativo, enfim. A abstinência vinculada a uma lógica religiosa de purificação, né? Eu acho que, só fazendo uma observação, eu acho que essa questão dos 9 meses, que geralmente todas as comunidades terapêuticas colocam, é bem significativa, assim, né? Os 9 meses para tu renascer, assim, né? Para tu se renovar e nascer outra pessoa, sei lá o que, com esse discurso religioso. E o que me chama a atenção também são os nomes das comunidades terapêuticas e as nomeações que se dão dentro delas. A Casa do Pai. Bom, sou psicanalista, vou puxar pro meu lado, mas a Casa do Pai, Leão de Judá, né, e inúmeras que tem aqui em Santa Catarina, e tenho vergonha de falar que eu já trabalhei em 2 delas por alguns meses, e que também vai na mesma lógica, assim. E as nomeações que se fazem dentro das comunidades terapêuticas, é que logo que tu entra e de alguma maneira tu é articulado nesse discurso religioso, tu também já é um pastor. Para alguns, ótimo, isso faz uma amarração, e o cara se sente, sei lá o que, importante, com algum status dentro daquilo. Para outros é péssimo. Inclusive, não vi um surto, vi alguns, né? Então, acho que essa lógica também da nomeação, de dar um nome, de tu estar na casa do pai, ou alguma coisa que é muito, né, fisga aí um pouco também a sociedade em geral, né? Você vai colocar o teu filho num lugar que é a casa do pai, né? Tem um nome importante, né? Só que é destruidor, isso é devastador para todo mundo que está lá dentro, né? De alguma hora vai dar errado, vai dar um ruim, né? Principalmente, eu acho que com isso, assim, da tortura o tempo todo. Eu achei muito legal a tua observação quanto à comida, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre senti um mal-estar quando eu trabalhei lá, mas eu nunca tinha pensado nisso, quanto a gente busca na comida, uma comida diferente, algo que tu deseja comer, para satisfazer alguma coisa, né? Para um bem-estar, para ficar legal no dia, para comer um doce, para comer sei lá o quê. E lá não tem isso. É a mesma comida todo dia, né? Então, assim, tudo isso é horrível, é real aqui em Santa Catarina, também acompanho, já acompanhei. E o desdobramento disso é mais perverso ainda, porque o que fica perante a sociedade é que aquele sujeito que não se recuperou na casa não tem mais jeito. Né? Não tem mais jeito. Foi feito de tudo, foi até para uma comunidade terapêutica. E ele não vai se recuperar. Isso eu acho que é a questão mais grave. Assim. Isso é dito e repetido. Que é dependente químico, e isso é uma coisa química para a vida dele, mental, é um estado genético. E ele não tem mais jeito, assim, então ele vai ter que estar sempre com os 12 passos na cabeça para sempre. E não tem como ser reabilitado. Bom, aí a distância dos centros urbanos, né, que eu tinha mencionado, e aí eu trouxe aqui só para amarrar
essa conversa sobre as comunidades, a definição da Convenção Interamericana sobre tortura, que eu acho que traz essa dimensão, né, que eu tinha mencionado antes também, de que a tortura pode ser um método tendente a anular a personalidade da vítima ou diminuir sua capacidade física e mental, embora não cause dor física ou angústia psíquica, né? Eu acho essa uma descrição que muita gente entende como muito vaga, então tudo pode ser tortura, mas eu acho que é uma compreensão bastante interessante para a gente pensar sobre essas formas atualizadas de manicômio e de submetimento subjetivo, o sofrimento que não pode ser nomeado não só nas comunidades terapêuticas, mas também, né, as pessoas que passaram por outros tipos de privação de liberdade e que têm dificuldade em nomear ou não consegue nomear ou mal chama de sofrimento, de dor, né? Então, quer dizer, esse processo de institucionalização, de adequação institucional que a privação de liberdade faz, eu acho que ela traz esse tipo de experiência e que, enfim, eu acho que é um tipo de experiência complexa, que é difícil de ser descrita e que produz muitos efeitos na vida das pessoas, enfim. Então era um pouco isso que eu queria... acabou. Que eu queria trazer, e aí acho que a gente, enfim, abre para o debate agora, né?